Olá, gente. Vamos fazer mais uma aula agora sobre entropia, examinando nessa aula alguns casos como a variação da entropia com a temperatura. Considere agora um corpo sólido ou líquido que vai sair da temperatura de 27 graus Celsius e vai passar para a temperatura de 127 graus Celsius, mas sem mudar o estado físico. De quanto foi a variação de entropia sofrida por este corpo? O calor recebido pelo corpo é obtido pela fórmula Q igual a NC delta T. Esse N é o número de mols e o C pode ser o CP ou pode ser o CV. Como a pressão é constante, porque isso aqui é feito em frasco aberto, por exemplo, então o C vai ser o CP. A entropia se calcula assim, né? Q sobre T. Ou melhor, a variação de entropia infinitesimal seria assim: ds é igual a dq sobre T. Então, o dq vai ser igual a ncp dt. Então, o ds vai ficar ncp dt sobre t. Para sair da variação infinitesimal, a gente agora vai determinar a integral de ds. A integral de ds vai ser igual a ΔS. Vai ser igual a n é uma constante, cp é uma constante. A integral de dt sobre t vai ser igual a ln de t. Ou seja, vai ficar ln de T2 menos ln de T1. Ou, de uma maneira mais simples, ficaria assim: ΔS é igual a NCP ln de T2 sobre T1. Essa é a fórmula que a gente vai usar. E se você tiver a massa em vez do número de mols, aí você vai usar a fórmula assim: ΔS é igual a mc, massa vezes calor específico, vezes ln de T2 sobre T1. Vamos resolver o primeiro exemplo. Calcular a variação de entropia de 3 mols de uma substância sólida cuja capacidade calorífica molar à pressão constante é Cp igual 20 joule por Kelvin por mol, ao passar de 27 graus a 127 graus Celsius, né? Então, para resolver, o primeiro passo é passar para a escala Kelvin. 27 graus Celsius corresponde a 300 Kelvin e 127 graus Celsius correspondem a 400 Kelvin. O calor molar à pressão constante foi dado, igual a 20, e o ln de 4 sobre 3 é igual a 0,29. E o número de mols é 3 mols. Calcular o ΔS. Aplicando a fórmula, ΔS é igual a NCP ln T2 sobre T1. ΔS vai ser igual ao número de mols 3, o CP é 20, vezes ln de 400 sobre 300. Então, ΔS vai ser igual a 17,4 joule por Kelvin. Fácil, né? Agora, vamos sair do sólido e passar para o gás. Bem, a fórmula é a mesma. Se você quiser saber qual foi a variação de entropia de um determinado gás, vai ser NCP ln de T2 sobre T1. É a mesma fórmula. Agora, nos gases, você deverá perceber que a grande modificação é a capacidade calorífica. Se for a pressão constante, é Cp. Mas se for a volume constante, é Cv. Vamos, então, examinar mais um exercício. Fica assim, exemplo 2. Calcular a variação de entropia quando 14 gramas de nitrogênio são aquecidos de 27 graus a 127 graus. Primeiro, a volume constante, depois a pressão constante. Dado massa molar do nitrogênio, N2 é igual a 28 gramas por mol. O CV é 5 meios de R e o CP é 7 meios de R, porque se trata de um gás biatômico. Primeiro passo, passar a temperatura para a escala Kelvin. 27 graus Celsius corresponde a 300 Kelvin, 127 corresponde a 400 Kelvin. Cálculo do ΔS é volume constante. ΔS é igual a NCV ln de T2 sobre T1. Substituindo, vai ficar assim. Número de mols é a massa 14 pela massa molar. 14 sobre 28 dá o número de mols. Vezes 5 meios de R. O R é 8,31. Vezes ln de T2 sobre T1, ou seja, ln de 400 sobre 300. Substitui tudo, o número de mols vai dar 0,5. 5 sobre 2 é igual a 2,5 vezes 8,31, que é o R, vezes o ln de 1,33, que é a mesma coisa que 400 sobre 300.
Fazendo-se as contas, obtém-se 2,99 joule por Kelvin. E o ΔS, a pressão constante. Bem, a pressão constante vai ser NCP ln T2 sobre T1. A única diferença é que muda de CV para CP. Então, isso aí vai ser igual a 14 sobre 28, é o número de mols. 7 sobre 2, vezes 8,31, que é o R. Vezes o ln de 400 sobre 300. Faz esse monte de continha aí, vai dar 4,15 joule por Kelvin. E agora vamos fazer o exercício mais interessante. Que assim, suponhamos que 4 mols de água super resfriada. Super resfriada quer dizer que foi resfriando até chegar a 0 grau, ficou abaixo de 0 grau e ainda continuou líquido, tornando-se gelo a menos 10 graus Celsius. Quer dizer que a água foi sendo resfriada, chegou até menos 10 graus e ainda era líquida. Isso é chamado de água super resfriada. A pressão de uma atmosfera. Calcular os valores de ΔS do sistema, ΔS da vizinhança e o ΔS do universo. Dados. O CP é a capacidade calorífica molar da água líquida, 75 joule por Kelvin por mol. E a capacidade calorífica agora do gelo, da água gelo, é igual a 38 joule por Kelvin por mol. E o ΔH de fusão, a entalpia de fusão da água, é igual a 6 kJ por mol. Então, o que nós queremos calcular é a variação de entropia quando você sai de água líquida a menos 10 graus Celsius para água sólida a menos 10 graus Celsius. Esse que eu quero saber, de quanto que é essa variação de entropia. Então, o primeiro passo é pensar assim, a água está a menos 10 graus. Primeira coisa, a gente vai ter que levar a água até 0 graus Celsius. Então, você vai ter água líquida de menos 10 até água líquida a 0 graus Celsius. Como é que você calcula o ΔS? Vou chamar de ΔS1 e é muito fácil. Você vai calcular assim, NCP ln de T2 sobre T1. Só que o CP vai ser o CP, capacidade calorífica da água líquida. O segundo passo, a segunda etapa, é você calcular a variação de entropia da mudança de estado de água líquida a 0 grau para água sólida a 0 grau. Quer dizer que vai acontecer a solidificação de líquido para sólido, é a solidificação. Foi dado ΔH de fusão, que é igual ao ΔH de solidificação. Então, você vai ter água líquida a 0, vai passar para água sólida a 0. Aí você vai calcular um ΔS2. Depois você vai resfriar o gelo, porque agora virou tudo gelo. Então, de 0 para menos 10 graus, você teria gelo a 0 grau e vai ter gelo a menos 10. Aí você vai ter uma variação de entropia, que é o ΔS3. E para saber qual foi a variação total do sistema, você vai calcular o ΔS total, que seria a soma dos ΔS das etapas intermediárias. Vai ser ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3. Calculando o ΔS1. É NCP ln de T2 sobre T1. Então, vai ser igual a... o número de mols é 4. O CP da água líquida é 75. E vai passar de menos 10 graus para 0 grau. Ou seja, vai passar de 263 para 273 Kelvin. Então, vai ficar ln de 273 sobre 263. Faz a conta, vai dar 11,2 joule por Kelvin. Nesse momento, você está com a água ainda no estado líquido. Agora vai começar a solidificação. O ΔS de solidificação vai ser igual a menos N, número de mols, ΔH de fusão, por isso tem o sinal menos, porque na fusão passa do estado sólido para líquido, mas agora nós estamos indo de líquido para sólido. Então, vai colocar menos ΔH de fusão sobre T. Menos T, temperatura de fusão ou de solidificação, que vai ser 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. O ΔH de solidificação vai ser igual a menos 6 kJ por mol. Ou menos 6.000 joules por mol. Divide pela temperatura, que é 0 graus Celsius, corresponde a 273 Kelvin. Quando solidifica, sai do estado líquido, vai para o estado sólido, existe uma diminuição de entropia,
que é igual a 4 vezes menos 6.000 dividido por 273. E a resposta final vai ser igual a menos 88 Joule por Kelvin. Agora, a terceira etapa é a passagem do gelo a 0 grau até o gelo a menos 10 graus Celsius. Então vai ficar assim, ΔS3, né, que é a terceira etapa agora. Vai ser igual a N CP ln de T2 sobre T1. Então vai ficar N 4 mols. O CP do gelo é 38 Joule por Kelvin por mol. Vezes ln de 263, que corresponde a menos 10 graus Celsius, sobre 273. Então a temperatura final vai ser 263, a temperatura inicial vai ser 273. Quando você fizer esse cálculo, vai dar menos 5,7 Joule por Kelvin. Tudo bem? Qual foi a variação de entropia total do sistema? Vai ser ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3. Ou seja, mais 11,2 mais menos 88 mais menos 5,7, que vai ser igual a menos 82,5 Joule por Kelvin. Agora vamos calcular a variação de entropia do meio exterior. Mas como é que você vai fazer isso? Você tem que saber quanto de calor foi jogado para o meio exterior ou foi retirado do meio exterior. Então vejamos. Então na primeira etapa, que é a passagem de água líquida de menos 10 graus até 0 grau, né? De menos 10 até 0, quanto de calor foi envolvido? Você conhece essa fórmula, NCP ΔT. É o MC ΔT. É o que macete. Bem, então vai ficar assim, N, número de mols, 4. O CP é 75, é água líquida, e o ΔT é de 0 até chegar de menos 10 até chegar a 0. Então, quer dizer que o ΔT vai ser igual a 10 graus. Tanto faz na escala Celsius como na escala Kelvin, a variação é a mesma. Então, esse calor vai ser igual a 3.000 joules. Tudo bem. Isso foi o que a água absorveu. Bom, se a água absorveu, então quer dizer que o meio ambiente perdeu. Então, o que? Esse que, eu estou querendo saber qual é o calor que o meio ambiente perdeu ou recebeu. Nesse caso, ele perdeu, então vai ficar menos 3.000 joules. Agora, a água vai passar do estado líquido para o estado sólido a 0 grau. Ou seja, você vai usar o ΔH de fusão. Então, vai ficar assim. N ΔH, quer dizer que são 4 mols, e o ΔH de fusão é 6.000. Então, 4 vezes 6.000 vai dar 24.000 joules. Essa é a quantidade de energia para derreter a água. Então, muito bem. Só que nesse caso, o que vai acontecer é que vai solidificar. Então, na hora que solidificar, o sistema vai jogar fora, quer dizer, vai perder calor. 24.000 joules. Só que o meio ambiente está ganhando. Então, esse 24.000 vai ter um sinal positivo para o meio ambiente. Depois, a terceira etapa agora é a seguinte. Você vai calcular de quanto foi o calor retirado de 0, porque agora está 0 grau, gelo, e vai chegar até menos 10. Então, de 0 a menos 10, quer dizer que agora você vai retirar calor do gelo. Então, vai ficar assim, NCP ΔT. Vai ser NCP ΔT, que vai ser de 10 graus, né, porque vai sair de 0 até menos 10, vai dar 10, vai ser 1.520 joules. Então, quer dizer que esse calor é o calor que vai ser retirado do gelo. Se vai ser retirado do gelo, então o meio ambiente vai ganhar 1.520 joules. Qual é o calor total trocado? Vai ser o Q1 mais o Q2 mais o Q3. Vai ser assim, menos 3.000 joules, mais 24.000 joules, mais 1.520 joules. No final, o calor total trocado vai ser para o meio ambiente, vai ser mais 22.520 joules. E como é que você calcula o ΔS, a variação de entropia do meio ambiente? É o calor trocado sobre T. E a temperatura, veja bem que a gente vai sair de menos 10 e vai chegar a menos 10. Quer dizer, a temperatura vai ficar a mesma. Quer dizer, ao final vai estar na mesma temperatura. É o calor trocado, 22.520 dividido por 263 Kelvin, vai ser igual a mais 85,6 Joule por Kelvin. Muito bem. E agora, finalmente, a gente vai calcular a variação de entropia do universo. ΔSU vai ser igual a menos 82,5 mais 85,6, que é do meio ambiente. E vai dar, no final, mais 3,1 Joule por Kelvin. Deu positivo. Se deu positivo, quer dizer que esse fenômeno é um fenômeno espontâneo. Bem, para a gente ir fechando essa aula, vamos calcular a variação de entropia de uma transformação isotérmica. Então, nesse caso, não vai variar a temperatura.
que vai variar pode ser a pressão ou o volume. Então, vamos começar. Então, o ΔU é igual a Q menos W. A variação de energia interna é igual a Q menos W. Mas o ΔU vai ser igual a zero, porque já que a transformação é isotérmica, quer dizer que o T é constante, o ΔT é zero e, logicamente, ΔU é igual a zero. Muito bem, então quer dizer que o calor vai ser igual ao trabalho. E o trabalho se calcula assim, P ΔV. Ou o dW, a variação infinitesimal do trabalho é igual a PdV. Trocando o P por nRT sobre V, você vai ter o seguinte, dW é igual a nRT sobre V, que é o P, vezes dV. Vai fazer a integral de dW, vai dar W. Isso vai ser igual a nRT ln de V2 sobre V1. Muito bem, então quer dizer que para você calcular agora a variação de entropia é Q sobre T, mas o Q é o trabalho, ou seja, é RT ln de V2 sobre V1 sobre T. Automaticamente esse T vai ser cortado e você vai obter a seguinte fórmula, NR ln de V2 sobre V1. Essa é a fórmula para você calcular a variação de entropia quando a temperatura for constante, onde vai estar variando apenas o volume de V1 a V2, ou sendo P1V1 igual a P2V2 para fenômenos isotérmicos, então, deslocando a pressão P2 para o lado esquerdo vai ficar assim, P1 sobre P2, e deslocar o V1 para o lado direito vai ficar V2 sobre V1. Então, V2 sobre V1 pode ser substituído por P1 sobre P2. Muito bem, vamos agora para o último exemplo. Diz assim, calcular a variação de entropia de um processo de expansão de 14 gramas de nitrogênio que passa do volume de 10 litros para o volume de 30 litros, na temperatura de 10 graus Celsius. Admitir o comportamento ideal e a massa molar do nitrogênio, N2, é igual a 28 gramas por mol. Então, a primeira coisa é o número de mols. O número de mols vai ser M1 sobre mol, 14 sobre 28 vai dar meio mol, 0,5 mol. Daí vai ficar ΔS igual a NR ln de V2 sobre V1. Então, isso vai ser igual a 0,5 vezes o R, que é 8,31, vezes ln de 30 sobre 10, que no final vai ser igual a 4,56 Joule por Kelvin. Bem, comparando as fórmulas do ΔS quando varia a temperatura e quando não varia a temperatura, temos ΔS igual a NCP ln de T2 sobre T1, ou, se for um gás a volume constante, vai ser NCV ln de T2 sobre T1. E se a temperatura ficar constante, quer dizer, for uma transformação isotérmica, o que vai variar é a pressão ou o volume. Então vai ficar assim, ΔS é igual a NR ln de V2 sobre V1 ou de P1 sobre P2. Por hoje é só e agora vamos fazer exercícios.